Olá, bem-vindo ao meu canal aqui novamente e hoje estou aqui para trazer para vocês a receita da base da massa de torta. No caso aqui hoje eu vou fazer torta doce e vocês vão acompanhar comigo aqui passo a passo. Sabe massa de torta comum, como torta de maçã, torta de abóbora, torta de pecan, torta de frutas vermelhas, enfim, base de qualquer torta. E essa base também é muito versátil, porque além de a gente fazer as tortas doces, a gente também pode fazer torta salgada, retirando o açúcar da base, e aí fica uma massa bem plain, bem neutra, que você também pode usar para fazer uma torta de frango, uma torta de camarão ou criar qualquer coisa aí que você quiser. E aqui a gente está no outono, como eu disse no vídeo anterior, e aqui nos Estados Unidos é muito comum aqui os americanos comerem pies, tortas em geral. E aqui as mais comuns nessa época do ano é a torta de maçã, a torta de pecan e a torta de abóbora. Mas hoje vou ensinar vocês somente a base, porque daí vocês podem usar a base para qualquer torta que vocês precisam fazer. Então, gente, vamos iniciar aqui a nossa receita. É super prática, a gente tem aqui bem poucos ingredientes, a gente vai precisar somente de farinha, açúcar, sal, manteiga e água. E aqui o que eu quero trazer para vocês é que, claro, sempre existe as massas prontas que você pode comprar no mercado, que às vezes você não tem habilidade ou você não tem tempo, tá corrido de fazer uma sobremesa, você tem a opção também de comprar a massa pronta, mas nada vai comparar com o sabor que você faça mesmo aqui em casa, principalmente usando manteiga de verdade, né? Porque tem gente que usa margarina, tem gente que usa gordura hidrogenada e muda totalmente o gosto da sua massa. Então, para deixar aquele gostinho de doce caseiro, eu recomendo vocês fazerem a massa em casa também. Então vamos começar a fazer a massa? Aqui, gente, eu vou usar um processador, tá? Se você não tiver um processador em casa, você pode fazer na mão também, tá? Eu tô fazendo no processador para evitar aqui um pouco de tempo e a mão aqui que você vai ter que sovar a massa. Então, eu vou usar o processador. Então, o que eu vou colocar primeiro no processador? Aqui é a minha farinha. Então, aqui a gente tem 2,5 copos de farinha. Aí eu vou colocar açúcar, a gente tem 1 colher de sopa só de açúcar. E temos 1 colher de chá de sal. Aí eu vou dar uma leve batida no processador só para misturar os ingredientes secos. Eu vou até assim, ó. Bom, só mexer bem rapidinho aqui os secos. Agora eu vou adicionar a manteiga. Aqui a gente tem meia libra de manteiga. Aqui eu cortei já em pedacinhos bem pequenos. E uma observação, a manteiga tem que estar gelada, tá, gente? Não derrete ela no micro-ondas, que tem gente que derrete ela no micro-ondas. Aqui a gente vai usar a manteiga gelada mesmo. Então a gente vai colocar aqui. E agora vai ligar o processador de pouquinho em pouquinho, porque tem bastante manteiga aqui e farinha só, então vai dar aquela empelotada e vai batendo bem devagarinho. Bom, aqui então a gente bateu mais um pouquinho com a manteiga, então ela fica um pouco assim ainda, gente, ó. Tá vendo que tem bastante farinha? Agora a gente vai adicionar a água. A gente tem água aqui gelada, tá? Eu pus até gelo. E a gente vai colocar 6 colheres de sopa de água. Pode ser que você precisa ajustar um pouquinho na água, mas normalmente 6 colheres de sopa. Vamos bater, vamos ver como vai ficar.
Bom, aqui tá a massa, ó, então pra mim já tá boa. Agora a gente vai tirar aqui do processador e aqui dá pra fazer duas tortas, então eu vou dividir em dois. Primeiro eu vou dar uma sovadinha na mão, que eu vou usar um papel manteiga, vou mostrar pra vocês. Então aqui eu tenho um papel manteiga grande. Eu vou colocar a massa aqui. Então vou dar mais uma amassadinha aqui. Ela já tá bem, o processador já deixou ela bem misturada. Tá, agora eu vou dividir aqui em dois essa massa. Mais ou menos do mesmo tamanho. E agora eu vou enrolar ela no plástico filme e levar ela no refrigerador para ficar lá por pelo menos 1 hora para a gente poder esticar ela. E a gente daí vai colocar na forma para assar, tá bom? Então aqui eu tô com o plástico filme. Então, eu vou dar já deixar ela meia já amassadinha assim, ó. Pra ser mais fácil depois na hora de eu abrir, ao invés de deixar numa bolinha. E assim fica, vai para a geladeira. Se você for usar no mesmo dia, você mantém na geladeira. Se caso você vai usar somente uma massa, você congela a outra que vai durar no seu freezer aí tranquilamente por uns 2 meses. Bom, a nossa massa ficou por 1 hora aqui na geladeira. Agora a gente vai esticar ela para colocar aqui na forma e assar. Então a gente vai preparar a base aqui da nossa massa. Então ela tá um pouco gelada, né? Porque estava na geladeira. Aqui eu vou usar, para eu esticar a massa para mim, aqui eu vou usar esse papel manteiga, que não gruda. Então é mais fácil também de eu manusear e colocar em cima da forma. Então, mas se você, claro, não tem isso, você pode pulverizar a farinha e esticar aqui para não grudar na sua mesa, na sua superfície que você estiver usando. Como eu faço? Eu coloco uma folha embaixo, uma em cima. E aqui, vou colocar isso aqui para a folha não ficar andando. Como eu vou esticar a massa, ela vai andar. Então aqui eu vou fixar ela assim. Aí, gente, aqui a gente vai usar um rolo. Você pode usar rolo de madeira. Aqui esse rolo a gente usa para fondant. E aqui também quero compartilhar com você que a gente usa muito. Caso vocês não precisam comprar um rolling pin, que é um esticador de massa. Aqui, ó, uma super dica para vocês, tanto para torta ou como fondant. A gente usa PVC, um cano de PVC. É o melhor que tem, gente. É super barato, econômico e funciona super, super bem. Então, vou acabar usando aqui o PVC para vocês verem. Mas qualquer rolling pin, qualquer esticador de massa funciona. E agora é esticar. Então aqui, gente, a gente está terminando de esticar a massa. Lembrando que deixei 1 hora na geladeira. Ela ficou bem gelada. Não recomendo vocês deixarem mais do que esse tempo na geladeira, senão vocês vão ter
dificuldade para abrir essa massa, porque vai estar muito gelada, né? Por ter tanta manteiga assim na base. Então, eu tô aqui, ó, acabando de esticar. Lembrando que o diâmetro aqui que vocês têm que esticar da massa tem que ser maior do que... Tem que passar aqui a beira, né? Então, acho que esse tamanho tá bom pra gente. E vamos agora colocar na forma. Então, como eu tô usando dois papéis manteiga, então é muito fácil de eu manusear e colocar na minha forma. Então, eu vou remover o de cima. Aí, eu só venho... É mais fácil até fazer assim, se vocês quiserem, ó. Na verdade, gente, aqui para auxiliar a apertar a massa, vocês podem usar um copo de vidro. Eu, no caso aqui, vou pegar uma mini forma. Então, vocês podem usar um copo de vidro. Aqui eu tô usando uma forma pequena, só para dar uma apertadinha de leve. E acertando. Cuidado aqui para não ficar muito fina aqui a parte de baixo. Ter certeza que tá bem colado aqui na lateral do vidro. Tá, e aqui a gente pode tirar um pouco do excesso da massa. Aqui tem um pouquinho. Aí, eu deixo bem certinho aqui na minha bordinha. Aí, se tiver um pouquinho de excesso, eu coloco pra dentro assim, ó. Certo? E aí, aqui, gente, a gente faz o detalhezinho. Aí, para dar um acabamento bonito lá na lateral, a gente vai fazendo, pinçando a massa assim, ó. Dá pra ver aí, produção? Vai pinçando, usando as duas mãos, fazendo esse acabamento aqui, que a torta fica muito mais bonita. Aí você vai fazendo assim em toda a lateral. E nisso aqui, gente, esqueci de mencionar, mas meu forno já está sendo pré-aquecido a 425 graus Fahrenheit. E a gente vai deixar essa massa, a gente vai pôr ela no forno por 17 minutos a 425 graus Fahrenheit. Dela fica assim. Agora, antes da gente colocar no forno, a gente vai colocar um peso aqui na massa. Para ela não, porque quando ela vai no forno, ela vai crescer. E para ela não crescer muito, a gente põe um peso aqui, para ela não ficar uma massa muito grossa. Aqui no caso, deixa eu ver aqui qual que eu consigo usar, talvez essa de 12. Aqui eu já tenho esses discos, né, dos nossos bolos, eu vou colocar aqui, que é um papel manteiga. Para não entrar em contato aqui. Aqui vocês têm várias opções de coisas que vocês podem usar como peso aqui. Ou peso mesmo de baking, que é próprio para isso. Vocês podem usar grão de feijão, grão de arroz, até amendoim, porque daí você pode torrar o amendoim. Aqui hoje a gente vai usar o arroz. Então hoje a gente vai usar arroz. A gente vai colocar aqui uma quantidade para dar um peso. Tenho certeza que chega até as pontas assim.
Agora é só levar para assar. Bom, como vocês viram, a massa ficou pronta. Aqui a gente vai remover, aqui no meu caso que eu usei o arroz, delicadamente. Aqui no caso eu vou jogar fora, mas vocês podem guardar, seja o feijão, seja o arroz, o que vocês usarem, vocês podem guardar no refratário e deixar só para quando for fazer massa. Aí eu gosto de fazer uns furinhos aqui, para deixar pronto, quando eu for fazer alguma sobremesa usando essa massa, eu gosto de deixar uns furinhos para sair um pouco do ar, antes de vir com o recheio. Então é basicamente isso, a massa tá pré-assada aqui, porque daí agora falta você colocar o recheio da sua preferência e finalizar a sua torta como você quiser. E assim a gente encerra mais uma receita aqui no canal da La Cake, sempre trazendo novidades e receitas práticas para vocês. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, subscribe, compartilha para o máximo de pessoas que vocês conseguirem, porque tenho certeza que todo mundo vai amar as receitas da La Cake.